Conversa de Carro. Apresentação: Renato Rossi. Bom dia, prezados amigos da Guaíba. Estamos iniciando mais um programa. Hoje eu não estou ao vivo aí no estúdio da Guaíba, mas podem ter certeza que vocês não perdem nada em termos de qualidade de informação que nós sempre passamos para vocês. É um prazer de estarmos juntos, embora hoje não com aquela intimidade que acontece quando eu estou aí no estúdio, que vocês participam e fazem o programa junto comigo, mas temos algumas coisas interessantes aí para repassarmos para vocês. E primeiro que eu dou uma informação que talvez seja útil, né, que ao público, ao grande público da Guaíba, e é uma reação às péssimas notícias que partem desse mundo em guerra, né? Então vamos injetar um pouco de otimismo na manhã do sábado para os ouvintes do Conversa de Carro. E se vocês pensam em comprar carro novo e seminovo, fiquem atentos para as múltiplas ofertas que existem nos mercados de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, do Brasil, aliás. Isso não é só ações regionais. Por exemplo, os chineses estão com uma ação a nível de Brasil e de mundo,
de venda de carros elétricos, porque a China caiu muito na sua economia em 2025, devido a problemas internos, há uma crise, por exemplo, da área imobiliária da China. A China construiu demais e não está conseguindo vender, construiu demais, não é, prédios para pessoas. Eles estão sempre preocupados com esse 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos. É um negócio verdadeiramente apavorante. Eu falo isso porque vocês imaginam o que é alimentar e ter cuidados com 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos, né? Algo que exige do governo chinês um trabalho dedicado, né? Um trabalho que sempre a China teme a perda do controle social. Eu acho que a mais obsessão que a China tem é a questão social, é a questão de manter essa massa humana razoavelmente conforme, primeiro, o sistema comunista da China, que já é planejado como sistema de massa, onde as atitudes individuais nem são bem vistas, e depois tem todos os problemas subjacentes, né? A questão é como alimentar 1 bilhão e 300 milhões no país que é muito carente, por exemplo, na área agrícola. Mas eles têm esse lado poderoso industrial, né? Fizeram da indústria automobilística da China uma questão de Estado. A indústria automobilística não está ali, ela está ali por 2 motivos. A poderosa indústria automobilística que nasceu, na verdade, essa poderosa indústria nasceu há pouquíssimo tempo atrás. A China não tinha bons carros no mercado mundial, nós estamos em 2025, eu digo que até 2000, quase 2020, um pouco antes, a China tinha aqueles modelos a combustão que ela mandava para o mundo, vieram aqui para o Brasil, a Geely esteve aqui, a Jaque fez um sucesso impressionante no Brasil com aquele carro que eu particularmente achava péssimo, né? Foi uma das piores experiências que eu tive, foi fazer uma viagem ao convite da Jaque com o Jaque J3 do Touring, que vendeu mais de 250 mil unidades no Brasil. Mas o carro tinha um motor razoável, era um motor 1.8, se não me engano, motor potente, mas era uma desgraça em termos de suspensões, de controle direcional. Olha que eu me lembro que eu fiz uma viagem relativamente grande até Florianópolis com o carro oferecido pela Jaque, e foi uma viagem desprazerosa porque eu não conseguia manter aquele Jaque J3 na linha reta. Bom, na época eu falei, né, a Jaque ficou minha inimiga, né, porque me cederam um carro e eu tive que dizer que o carro não era perfeito, ele tinha muitos defeitos, e um dos principais defeitos era uma falta de estabilidade direcional. Em curva ele era tão quadrado que eu não sabia se eu estava dirigindo um kart, eu estava sentado no chão ou estava a bordo de algum veículo. Esse era o padrão da indústria automobilística da China. A Geely, que hoje tem no Brasil 2 carros, já tem 2 modelos, está associada, a Geely comprou quase 30% das ações da Renault. Ela está associada à Renault não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí você vê a qualidade dos carros da Geely e fica espantado. Eu me lembro que eu andei no Geely GC3, uma coisa assim, um hatchback que não era ruim, era péssimo. E um sedã também, de grande porte, até tinha um design interessante, era um carrão, assim, pintoso, né? Mas era muito ruim também na questão do handling ou dirigibilidade. Foi um salto tecnológico, um salto mercadológico tremendo que nós agora não vamos analisar aqui, porque senão nós vamos gastar um tempo muito grande do programa analisando esse salto tecnológico da indústria automobilística chinesa, que contou, evidentemente, com o apoio dos trilhões de dólares que o governo colocou nas principais marcas automobilísticas da China. Para o bem e para o mal, porque um dos problemas que a China vem enfrentando agora é o excesso de marcas automobilísticas no mercado, que já não está mais assimilando nem a produção das principais marcas. E aí eu cito a Geely, a BYD, GWM, a SAIC, que não atua no Brasil, no entanto é associada da Volkswagen na China, e tantas outras marcas que são as maiores da China. Mas a China tem hoje em torno de 100 montadoras. Nenhum mercado mundial aguentaria tantas montadoras. E o governo chinês vai fazer uma redução drástica a partir de 2016, 2017, para reduzir a poucas montadoras poderosas que atuarão a nível global.
Mas vamos aqui, é coisa local, né? Eu derivei para a China institucionalmente, né? Para a questão da qualidade, que é uma qualidade que não pode ser negada, né? O carro chinês elétrico é muito bom. Eu não estou dizendo todos os modelos, eu estou dizendo grande parte dos modelos que eu andei, de marcas como a BYD, a DWM, a Omoda e outras aí, realmente, bom, aí eu andei também nos elétricos ocidentais, onde eu destaco, por exemplo, vocês vão achar que eu tô brincando até de falar que o Kwid é um dos melhores, mas o Kwid elétrico é um dos melhores elétricos que abordo do mercado mundial. O Megane elétrico nem se fala, é excelente. Aliás, é interessante, abrindo um parênteses aqui para vocês, se nós olharmos essa semana o ranking dos carros mais vendidos na Europa, isso é para mostrar a reação das montadoras europeias em relação aos chineses. Uma reação entre aspas. E repare que já tem várias marcas europeias associadas aos chineses. O Stellantis é praticamente o dono da Leapmotor, que tem revenda em Porto Alegre. Uma grande revenda, aliás, um poderoso grupo econômico, que é o Grupo Savar. Faz bons carros. Eu não gostei muito, achei o design muito bland, muito brando dessa marca Leap. Mas tem as outras, a Renault está agora associada à Geely. Vai fabricar 2 modelos da Geely em colaboração com a Geely, em associação, inicialmente na unidade industrial da Renault lá em São José dos Pinhais, arredores de Curitiba. Vai produzir o Geely EX2, Geely EX5. Eu tive a felicidade de andar nesses 2 carros. O Geely EX2 é bem urbano e ele bate de frente com o BYD Dolphin, aquele que eu chamo de filho do Batman, né? Ele parece realmente o filhinho querido do Batman, porque parece um Batmóvel em miniatura, né? O carro é todo fechado, eu entrei no carro, parecia que eu estava entrando numa caixa forte. Ele tem vidros pequenos e tal, mas tem um belo de um painel. Os chineses são muito vivaldinos em colocarem muitos mimos para o motorista, né? Telas amplas, tudo muito bem acabado, boa ergonomia nos bancos e tal. Esse Mini Dolphin é um grande sucesso de vendas no Brasil e mostra justamente, esses carros mostram a evolução da indústria automobilística chinesa. E estão tendo um sucesso de vendas muito grande, principalmente no mercado brasileiro. Mas, devido ao excesso de carros que foram produzidos na China, as marcas chinesas estão também com esse excesso de produção, deve ser despejado no mundo. E agora está o mundo constrangido, né, amigos? Porque um carro, para sair da China, vai ter que fazer um longo caminho em oceanos e mares ali, cada vez mais complicados, né? Reparem que vão transitar muito perto de uma guerra, né? Ali para o Estreito de Hormuz não passa mais nada, né? E ali afeta algo fundamental para a humanidade, ainda, infelizmente, eu digo, né? Que é a produção de petróleo. Mais de quase 30% da produção mundial passa pelo Estreito de Hormuz, que está fechado. E a produção de carro chinesa tem que também achar os caminhos mais seguros pelos mares que ainda não estão lá todo lado naquela região do Oriente Médio, agora bem mais ampla essa região, foi ampliada a região de conflito, né? Já pegou aqueles Emirados Árabes Unidos, está pegando o Egito, pegou a Arábia Saudita, assim, que é um grande país e tá levando míssil de todo lado. Os iranianos não estão também para brincadeira, mas estão tendo a sua capital Teherã arrasada, né? Bom, amigos, eu fico triste com isso aí, sabe? Eu nem quero comentar a guerra, que eu acho um negócio tão nojento, tão asqueroso. Eu acho que essas atitudes desse Donald Trump são verdadeiramente absurdas. Ele nunca pensa nas consequências, está jogando o mundo aí quase numa terceira guerra mundial. Parece que ele não pensou muito nisso antes de iniciar essa guerra, porque a China começa a reagir, essa China que está perdendo completamente a produção de petróleo do Irã, que é essencial à economia chinesa, e a situação realmente está muito difícil, não somente no nível regional, nessa guerra do Oriente Médio, mas também com reflexos na economia global. Nós vamos agora ao intervalo. Rock de primeira é para você, depois nós voltamos. It is the evening of the day
I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. I sit and watch the children play, doing things I used to do, they think are new. I sit and watch as tears go by. Bom, amigos, eu não deixo nunca vocês na mão em relação a isso. Eu prezo demais, eu sou jornalista da antiga, né, amigo? De antiga, né? Não sou jornalista novinho, né? Não sou youtuber que estou à procura de viralização, né? Porque caras que eu já falei que eu não tenho nada contra a nova geração, acho que tudo muda na vida, né? Já tem uma nova geração aí de comunicadores, mas eu acho que no mínimo quem está falando sobre determinado tema tem que conhecer o tema, e quem se mete no jornalismo tem que ter formação, no mínimo, jornalística. Eu vou repetir isso. 90% dos youtubers não têm formação, é aquela coisa toda improvisada. Fizeram lá o seu site, começaram a viralizar, mudaram de tema, foram para o automóvel porque acham que o automóvel é uma coisa lucrativa ainda para eles, só que tem centenas de pessoas hoje falando sobre o mesmo tema do automóvel, né? Estavam sendo sustentados, principalmente esses youtubers, pelas montadoras chinesas. E, aliás, essa semana eu ouvi aí no mercado que uma chinesa, que é a Changan, levou um grupo de jornalistas para a China num momento difícil de viajar pelo mundo, né? Reparem, eu não colocaria minha segurança em jogo viajando hoje para um país asiático com uma guerra ali no Oriente Médio. De repente, esse voo é da Emirates, a Emirates passa pela região que está complicadíssima, que é justamente a região dos Emirados, a região do Irã, a região de Israel. É um negócio absurdo viajar por ali, até próximo, né? Mas eles levaram youtubers, principalmente, para mostrar a Changan. E é uma coisa que eu não entendo, né? Eu ia falar já de discurso, mas eu faço um pequeno interregno para falar do que está acontecendo com essa Caoa Sherry, porque a Sherry não está mais associada à Caoa. A Caoa nem podia estar mais usando, não vai poder mais usar o nome Sherry. Agora é Caoa Changan. A Changan é a que estava produzindo os SUVs da Ford, e ainda produz. Lançou o Territory de primeira geração, ruim para burro, e o segundo Territory já melhor, em termos de tecnologia e dirigibilidade. Eu dirigi os dois aqui no Brasil, porque a Ford está vendendo, não sei se a Ford vende ainda, com essa nova entrada do Caoa junto a Changan, se associando, não sei se ela vai continuar junto com a Ford como uma parceira. Mas às vezes essas montadoras têm parcerias em um determinado país com determinada marca, em outro país também muda tudo, né?
Mas a questão que antes de levar jornalista para cá e para lá, eles deveriam se preocupar em mostrar para o público claramente se o público vai ter o Sherry Tigo ainda por anos vindouros, ou se esse Tigo não vai mais participar do portfólio do Caoa aqui no Brasil, porque aí quem compra se prejudica, né? Vai comprar um carro que não vai vir mais para o mercado brasileiro, vai ficar lá, porque inclusive a Tigo é a marca popular da Chery no mercado chinês. Ela não faz parte, não integra aquele rol de marcas mais sofisticadas da Chery. E aqui no Brasil ela agradou, né? Alguns modelos do Tigo que eu dirigi, Tigo 2, Tigo 3, Tigo 5, não gostei de jeito nenhum da dirigibilidade do carro. Mas o brasileiro aderiu até por uma questão de preço, talvez. E agora eu quero saber que eles têm que deixar claro isso para a mídia e para o público, sobre se vai ser Chery Chang'an, deixa bem, Caoa Chang'an, ou vai ser Caoa Chery o resto da vida. Senão, eu acho que não é muito honesto diante do consumidor. Bom, mas voltamos aqui ao papo do descontos, né? Eu falava que... ainda não. O meu prezado amigo Clayton aí, que é o cara que produz aí o programa informalmente, né? Sempre me ajuda quando ele está aí na área da coordenação da Guaíba em termos de som. O que ele me falava agora, dá sequência ao... A minha cabeça é muito louca, amigos. Eu vou por um tema, daqui a um pouco eu já passei para outro. E eu estava falando sobre o Volt, sobre eu associei o Volt ao expertise da Geo Motors Corporation em relação a carros elétricos, que ela foi uma pioneira. Ela não é uma neófita, ela não é uma iniciante, uma principiante. E ela está vendendo aqui em Porto Alegre o Spark, um SUV. Vocês veem ele aí pelas ruas de Porto Alegre e outras cidades do Brasil. Um SUV muito bonito, muito interessante. Bonito eu não digo, ele é interessante, ele é charmoso. Não chega a ser bonito, linhas quadradas, assim, meio estranhas. Mas ele agrada, você assimila o design do Spark facilmente. E você anda, é um veículo veloz, firme nas suas reações, suspensões um pouco duras, você estranha a princípio, porque é um carro elétrico, e certamente a GM tunou esse carro para uso no Brasil. Ela tem uma competente engenharia, e porque, em geral, até os chineses elétricos da Geo Motors que são vendidos no Brasil, eu já andei no Equinox elétrico, esse Equinox que eu me acidentei com ele alguns anos atrás, foi terrível para mim. Me acidentei, um acidente que não foi causado por mim, mas foi causado por quem estava dirigindo. E também a Blazer elétrica, né? Eu andei nos dois e gostei mais do Equinox elétrico. E são carros extremos, esses são mais sofisticados, ótimos na dirigibilidade, nada ficam a dever para os SUVs chineses. E o Spark agora está com um desconto de R$25 mil. Eu acho que vale a pena vocês conhecê-lo. Ele está ali naquela profissionalíssima Sinoscar, que faz parte também do profissional Grupo Sinosserra, que tem várias marcas, né, até marcas chinesas. Ela já tem mais, o Sinosserra tem mais de uma marca chinesa. Se não me engano, agora eles pegaram também um Moda Jayco, foram vivos, né? Porque o Moda Jayco está vendendo cada vez mais no Brasil. Eu já andei no Jayco e andei no Omoda, e gostei dos dois, mas gostei mais do Omoda 5. Achei muito fácil de dirigibilidade, consistente, bom de reta, bom de curva. Não foi um dia de uso, não fiz a questão de testes de autonomia, mas eu saí com ele carregado lá da Sinoscar. Andei um dia inteiro, mas uns 150 quilômetros, e ainda tinha muita carga de bateria. E agora, se não me engano, a Sinoscar, o Grupo Sinosserra, também pegou a Jayco Omoda, que já tem um grupo forte do Rio Grande do Sul, profissionalíssimo, que é o Grupo Felite, que foi pioneiro da Omoda Jayco aqui no Rio Grande do Sul. Mas hoje o pioneirismo chinês não dura muito, porque os chineses procuram ansiosamente ampliar suas redes de revenda nos países onde eles estão. E procuram fortes grupos econômicos para isso, não são trouxas, né?
não vão se associar a grupos fracos que podem sair do mercado. Essa coisa aí não agrada a chinesa. É um capitalismo muito também pragmático, né? Então, esse que eu estou falando, né? É um momento que vocês podem procurar, e principalmente carros chineses, e não é só chinês. A Stellantis também está com a sua linha com grandes descontos, a Volkswagen está com grandes descontos. É só vocês procurar a excelente Guaibacara ali, que vocês vão ter um atendimento de primeira e também descontos generosos. Eu falo de Guaibacara porque é uma revenda que eu frequentei durante muitos anos e é realmente uma revenda extremamente profissional, né? Depois deu um desacerto entre nós, isso acontece no mundo profissional, mas isso não quer dizer que a revenda perdeu sua qualidade de atendimento e sua competitividade, que é muito grande. Bom, então é o momento, né? Porque está havendo uma retomada no mundo, foi nessas semanas da guerra. Esse mundo está quase em transe, né? Porque não dá para o cara ficar feliz e ficar tranquilo quando potências nucleares estão se enfrentando. Hoje já há uma notícia na imprensa internacional, nos principais jornais como o The Guardian, da Inglaterra, que a China está se movimentando em direção lá ao Golfo, com uma esquadra de guerra. Ela quer ficar ali também policiando o Estreito de Hormuz, até porque os navios da China, de armadores que trabalham para os chineses, estão por ali, carregados com milhões de litros de petróleo e estão parados ali. Ninguém sai, ninguém entra. E são centenas de navios que estão ali atravancados no Estreito de Hormuz, que na verdade é a única rota, a rota mais precisa, mais econômica entre Oriente Médio, Ásia e o Ocidente, né? E aí, navio bloqueado significa desabastecimento aqui no Brasil, desabastecimento no mercado norte-americano, que já está acusando a guerra. Vocês imaginam sustentar uma frota de quase 300 milhões de veículos? Haja petróleo. Isso que os Estados Unidos da América produz muito petróleo. Eles têm o chamado shallow petrol, né? Que é o petróleo quase à superfície, lá no Texas. Ele fica ali muito quase na superfície, não é petróleo de profundidade. Não é o petróleo aqui no Brasil de determinados campos petrolíferos no oceano, que chegam a ter 11 mil, 9 mil, 10 mil quilômetros de profundidade, né? Que é uma extração aqui do pré-sal, né? Uma extração extremamente cara, né? Ali não, se você tem um shallow petrol, você vai ali com uma pazinha, né? Sai com a pazinha de casa, né? Comer o teu cheeseburger, vai ali cavar petróleo no quintal, como muito americano fez ali no Texas, e acabou ficando trilhardário, né? Achou petróleo no quintal da casa. Isso é muito comum, né? O Texas é um estado coberto de prospecção de petróleo. Para tudo que os Estados Unidos têm nos mares do mundo, as suas plataformas marítimas, né? Mas tudo bem, não adianta ter quantidade de extração e não tem distribuição. Esse é o grande medo que está correndo o mundo. É por isso também que a história do Estreito de Hormuz está fazendo com que o consumidor mundial fique com as suas orelhinhas de Dumbo bem abertas, né, para ver quais são os ruídos aí do mercado. E também os fabricantes de veículos da China. Eles vinham aí num trend, num caminho totalmente oportunista. Os chineses são tremendos, bom, eu digo, né, o regime chinês, ele é marxista na teoria e é capitalista na prática, né? Eles conseguem conviver com esses dois lados. Eles acharam um meio termo aí e vivem até bem, né? Comunismo de um lado, capitalismo do outro, e os dois convivem. A China já botou aí mais de quase 400 milhões de pessoas numa classe média com alto poder aquisitivo. Então, para eles, o regime comunista lá dá certo, né? Eles conseguem, ao menos, um progresso econômico. Bom, amigos, eu falava de toda essa questão de mudança do padrão automobilístico, que foi causado pela China, né? Passou do combustão para o elétrico. Surpreendentemente, eles acharam mais promissor ficar agora no carro a combustão. Começaram a exportar para o Brasil, inclusive picapes a diesel, cara de pau dos chineses. A Shark, da BYD,
a Power da TWM, a Hunter da Jack e outras picapes. Bom, o ruralista não engoliu, os carros chineses foram deglutidos facilmente aqui no mercado brasileiro, mas picape é outro papo. O ruralista é tremendamente exigente, tem suas preferências no campo, essas preferências não estão nas picapes chinesas, pode ser que chinês com muito preço, tem picapes aí da China, como picape Shark da BID, que tem da BYD, que está aí com um desconto absurdo, de mais de 30 mil reais. Então, também eles querem dominar o setor de picapes, mas não picapes elétricas. Agora eles vão se beneficiar, estavam se beneficiando já dessa mudança de padrão, começaram a exportar carros a combustão e híbridos principalmente, não tanto os elétricos puros. Agora, com o fechamento do Estreito de Hormuz e outras cositas más, é capaz dos chineses investirem de novo pesado somente na produção de elétricos. Rock de primeira é para vocês, depois nós voltamos. So now that she has gone, you won't be sad for long. For maybe just an hour or just a moment of the day. Then blue turns to gray, and try as you may, you just don't feel good. You don't feel alright, and you know that you must find her. You think you'll have a ball, and you won't care at all. You'll find another girl, or maybe more, to pass the time away. Then blue turns to gray, try as you may, you just don't feel good. You just don't feel alright, and you know that you must find her. She's not home when you call, so you can go to all the places where she used to go. Turns to gray, and try as you may, you just don't feel good. You don't feel alright, and you know that you must find her. Blue turns to gray, blue turns to gray. She has gone away. Turns to gray, I feel so bad. Blue turns to gray, I wish you'd come on home. Blue turns to gray. Amigos, aí eu digo para vocês que as marcas mais prejudicadas não são as chinesas. Porque as chinesas têm o mundo à disposição. Agora, o americano, que é o segundo maior mercado do mundo, supera muito e muito a Europa, é também um mercado de qualidade, é um mercado de se acostumou durante décadas a ser o mercado mais poderoso do mundo. Nem havia chinês na jogada quando os Estados Unidos da América vendia 18 milhões de carros por ano, né? Então, os chineses não vendiam nada, né? Reparem que essa indústria automobilística da China, ela tem realmente de sucesso no mundo, ela não tem mais de 10 anos de idade. Os americanos têm um século de motorização, né? Eles sabem muito bem o que querem. Mas eles foram agora, com a questão dessa crise, os Estados Unidos da América foram induzidos pelas leis, pelo ambientalismo ao contrário, é o anti-ambientalismo do Donald Trump, que mandou cortar completamente toda a rede de eletrificação que partiu do governo Biden. Seriam mais de 250 mil pontos de recarga. Ele mandou desmanchar essa rede, um absurdo. Grande parte era da iniciativa privada e realmente era um esquema de sustentação, de sustentabilidade para os Estados Unidos da América. Não é uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência de um país. Os Estados Unidos da América tem o maior índice de poluição do mundo, é o país mais afetado
por fenômenos climáticos destrutivos. Reparem que nos últimos anos a Califórnia queimou todo ano. Isso matou milhares de pessoas de alto poder aquisitivo, arrebentou suas casas em geral finíssimas, arrebentou as famílias, ficaram muitos presos. O americano gosta muito naquela região da Califórnia de aproveitar a densidade florestal e botar mansões em áreas florestais, que foi a ratoeira dessas pessoas, né? Porque o fogo consumiu tudo. E foi um fogo causado pelo aquecimento global. Agora estão havendo lá, já o governo da Califórnia não está nem permitindo mais construções em áreas florestais, para não acentuar o problema dos incêndios. E agora, Estados Unidos da América está entrando na primavera-verão, vai ser um verão, já está previsto um verão destrutivo em clima, com temperaturas acima de 40, vai pegar fogo tudo de novo naquela Califórnia. Está todo mundo de saco cheio disso. Então, o carro a combustão para o norte-americano, ele foi uma coisa forçada. Veio com o governo Trump de novo, que deu subsídios fortes para que Ford, GM, Stellantis produzissem veículos com motores V8 novamente. Motores a combustão com 500 HP, 600 HP, inclusive voltou a Chrysler. Tinha dois carros de sucesso no mercado, que era o Charger e o Challenger. Sedanzão, bem aerodinâmico, bonitão, com motores porradão, né? Motores com V8 com 500, 600 HP. De repente, um investimento bilionário da General Motors, da Ford, do Stellantis principalmente. O Stellantis na moita estava produzindo mais de 30 modelos diferentes elétricos para lançar no mercado a partir de 2027. Não. Donald Trump disse não. Não queremos carros elétricos no território norte-americano e começou a pressionar violentamente as montadoras, com ameaça de impostos elevados, aquela mão de ferro, aquela mão nada sutil, como Trump dirige os negócios e os interesses norte-americanos 90% de forma equivocada, pressionando o mundo para que só vigorem os interesses deles, né? O mundo tem outros interesses. Não estou falando de criminoso lá do Kuwait, do Irã, né? Que aquele Ayatollah esse que levou bomba era um cara, sinceramente, era considerado pela Anistia Internacional um carniceiro, né? Mas, de qualquer maneira, fazer guerra lá foi uma grande mancada desse Donald Trump, porque olha aí a confusão que está no mercado mundial, já atingindo a economia até do Brasil, vai faltar petróleo no mundo todo. Então, foi uma bola nas costas ter desativado toda a rede elétrica nos Estados Unidos, ter obrigado as montadoras com perdas bilionárias. Estima-se que nesse retrocesso a GM perdeu quase 10 bilhões de dólares. O Stellantis perdeu uma monstruosidade de dinheiro, porque eles estão compromissados com os fornecedores de componentes de carros elétricos do mundo, com produtores de chips, e aí tem que devolver tudo. É um negócio, é o chamado write-off, quer dizer, não tem mais pedido. Eles têm que reembolsar. E agora o Stellantis mostrou, a semana passada, o seu real prejuízo no ano de 2025 e os primeiros meses de 2026, que chega a um absurdo de mais de 100 bilhões de dólares. Esse prejuízo poucas montadoras tiveram no mundo, e grande parte causado pela mudança novamente de padrão energético. Agora os caras voltaram a construir, a produzir motorzão V8 para equipar essa linha. Voltou o Charger, mas não na versão elétrica, voltou o Charger com motor fortíssimo. E esses motores V8, vocês não pensam que são motores econômicos, não são. Né? O motor V8, então, aí eu já andei no Charger, eu andei no Challenger, isso no mercado americano, a convite da Chrysler. São carros muito fortes. É como um Mustang. Você anda no Mustang V8, você pensa que o carro até inicialmente faz aquele barulhão, blu, 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 parece carro familhão. Quando você, de repente, ultrapassa lá os 3.500 dias, 4.000, o carro vira um demônio na sua mão, né? Você tem que fazer um exorcismo com o carro, né, para continuar andando. Não tem como, tem que tirar o demônio lá de dentro.
Não tem, porque o Mustang, esses últimos Mustang, como é o V1, são carros que estão aí nas cidades, mas podiam estar na pista tranquilamente. E agora eles voltaram aos motores V8, pararam com a produção de carros elétricos, e agora, né, eu estou aqui fazendo cacófatos, agora o negócio é o seguinte, né, uma aposta no escuro. Eles estão de novo apostando em carros a combustão para o mercado norte-americano, mas vão exportar também. Se tem já a informação que o Charger, por exemplo, eles querem formar um nicho aqui de carros esportivos da Chrysler no mercado brasileiro. E vai pintar esse V8, sempre tem gente que gosta, né? O mercado brasileiro é bem conservador e tem caras que têm grana e gostam desses carros. Adoro esses Mustang 8, né? Eu acho um troço totalmente desnecessário. E porque os alemães fazem carros de igual potência, mas utilizam motores de 4 cilindros, é impressionante. E são carros mais velozes lá do que um Mustang, né? Bom, tem também carro alemão de 6, carro alemão de 8 cilindros, que também a Europa não está fora desta avaliação de leis, direcionamento retrógrado a partir do governo norte-americano, né? Direcionamento retrógrado da economia mundial. Porque carro a combustão não vai ter vez no mundo daqui 4 ou 5 anos, quando este Donald Trump não estará mais no poder. Ele tem, se não me engano, mais 2 anos de governo, 2 ou 3, já é muito, né, para o mundo, mas é a lei. Então, o que vai acontecer agora não se sabe. O apavoramento é total, porque o Estreito de Hormuz está fechado, o petróleo não está sendo distribuído no mundo. Já os americanos estão ameaçando com a sua marinha poderosa de abrir na marra o estreito, que vai ser um perigo total de uma conflagração mundial. A China está de olho ali, porque estão interrompendo completamente os embarques e a distribuição de petróleo para um país que precisa de petróleo como a China, compra toda a produção do Irã. Então a situação é muito grave para a indústria automobilística, que pode estar dando um tiro no pé com essa nova ênfase nos veículos a combustão, que os oportunistas chineses também começaram a embarcar nessa onda, para poder vender nos mercados mundiais, vender mais carros híbridos e mais carros a combustão do que veículos elétricos. Nós vamos agora ao intervalo com bom rock de cada dia, e voltamos depois no último bloco do programa. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what can make me feel this way? My girl, talking about my girl. I've got all the riches, baby, one man can't take. I guess you say, what can make me feel this way? My girl,
Bom, amigos, eu espero não ter sido confuso para vocês, mas reparem, né? É isso que eu disse, tentando fazer uma abordagem lógica aqui. Tudo vai na direção do elétrico, né? De repente tem uma guerra, está se espalhando, está se espraiando, né? Espraiando, eu não sei quem usava, parece que era o senhor Olívio Dutra que usava essa expressão aqui na política brasileira, tá? Aquele cara está se espraiando. Os inimigos dele estavam sempre se espraiando. Acho que era o Brizola, o grande Brizola. Mas, amigos, já pensou essa história? Está tudo indo por uma direção. Os Estados Unidos da América botam 250 mil pontos de recarga em território americano. As montadoras em conjunto investem mais de quase 100 bilhões para fabricar linhas completas de carros elétricos. A Ford com 30 modelos, GM com mais de 20 modelos, Chrysler também partindo para mais de 20 modelos. De repente, os mísseis estão aí, o Estreito de Hormuz está fechado, nada passa por ali, quase 30% da produção mundial de petróleo. O mundo vai ser tomado pela falta do petróleo. Reparem aqui essa frota brasileira, 95% ou mais, 98% são carros a combustão. O carro elétrico ainda no Brasil, embora esteja vendendo cada vez mais, eu louvo isso. Eu acho bacana que o brasileiro se dedique ao carro elétrico, porque isso mostra também uma consciência ecológica, principalmente de uma nova geração. E tem muito coroa aí também, tem muito cara sênior, que são caras conscientes e são caras que não estão a fim de apostar de novo em coisas antigas, né? Um homem pode ter 70 anos ou mais e de repente projetos ecológicos, né? Ele não quer que sujem a cidade, que arrebentem o meio ambiente do Brasil e que o Brasil tenha também combustíveis alternativos. E tem. O Brasil tem ainda para explorar, e não explorou muito bem, a questão do etanol, que pode mover motores de nova geração. Os antigos eram meio a boca, esse negócio de bicombustível. Nunca houve uma relação estequiométrica convincente em botar gasolina e etanol no mesmo tanque, que são poderes caloríficos completamente diferentes. O etanol custa explodir, a gasolina explode fácil. A engenharia sempre teve grandes dores de cabeça das fábricas para medir uma taxa de combustão que sirva aos dois combustíveis e acabou sendo motores ineficientes. Grande maioria dos motores ainda no Brasil não fazem mais que 10, 12 km por litro. Então a opção pela elétrica é uma opção inteligente, uma opção bacana. Os chineses fazem carros elétricos excelentes, mas o oportunismo chinês também é muito chato, né? Porque quando começa o negócio dar uma engrossadinha para o lado deles, com medo de perder mercado mundial, já mudaram para a produção de carros a diesel. Eu acho inaceitável que montadora chinesa bote carro a diesel no Brasil. Já tem diesel suficiente aqui de montadoras tradicionais. Então, um negócio que eles deveriam seguir pelo caminho da eletrificação. Mas agora, mesmo o mercado europeu, já se viu um movimento perigoso essa semana, desculpe, dei uma mancada. Um movimento de compra de carros elétricos. Não é perigoso, esse é algo que significa um alívio para o meio ambiente, né? Então, na Europa, já houve nesses últimos dias agora uma procura muito grande de novo pelo carro elétrico, então está tudo assim. Então, na verdade, é uma realidade muito sombria, muito sem definições nesse momento. O mundo vai partir definitivamente o carro elétrico, o mundo se voltará ao carro a combustão, mas com um medo muito grande que falte petróleo, e pode acontecer, ou quem sabe alguém aperte um botão errado lá e todos nós vamos virar moléculas, né, amigos? Aí acabou a raça humana. É isso que tem que se ter um cuidado muito grande quando se lida num conflito tão besta como esse conflito lá do Oriente Médio, que também é um conflito por petróleo, se lida com potências atômicas, né, que também não são nem um pouco amigas, né? Um novo encontro com vocês, com o maior prazer aqui nessa grande Guaíba, desse poderoso Grupo Record, na próxima semana. E, sem dúvida nenhuma, eu estarei aí ao vivo na próxima semana, tá? Eu não estou em Porto Alegre, estou bem distante. E, por vocês, eu atravesso até o Oceano a nado. Não, mentira, né? Vou morrer afogado. Mas alguma coisa que não seja tão... E também não vou caminhar de São Paulo até aqui para apresentar o programa, né? De Brasília até aqui. Não, tudo tranquilo, amigos. É que eu viajo muito e recebi um convite e tive que sair de Porto Alegre, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima semana.
lucky derby day. I'll be in my basement room with a needle and a stone and another girl to take my pains away. Woo! Take me down, little Susie, take me down. I know that they know the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the mail. Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Play a guitar, boy. Você ouviu Conversa de Carro.